Olá, você está no Hot Channel, na Web TV da Rocha Eterna, e eu gostaria de falar de um assunto hoje que nós temos falado muito aqui na igreja e que é de grande importância. É como nós lidamos com as situações. Alguém já disse assim, que você pode não ter controle sobre aquilo que acontece com você, mas você tem controle em como você reage diante dessas situações, em meio a elas. Tem uma história que muitos conhecem, meio batida, mas ela ainda vale, serve para o nosso exemplo. Aquela história do tonel de leite onde dois sapos caíram. E os dois sapos caíram no meio do leite e começaram a se debater, e os sapos, a comunidade batráquia, cercou ali, subiu na borda do tonel e ficou olhando e dizendo, não vão conseguir sair, a configuração do barril, daquele tonel, não permitia subir, era impossível, era muito liso. E os dois sapos se debatendo, e um deles disse, não consigo, adeus mundo, e ele afundou no leite. O outro sapo continuou se debatendo naquele leite todo. E os sapos, que estavam observando a cena, dizendo, ele não vai conseguir, não adianta, é impossível, não tem jeito. E diz a história que o sapo se debateu tanto, que o leite virou queijo. E o leite virou queijo, quer dizer, ficou sólido, E o sapinho conseguiu pular para fora do barril. E aí os sapos todos ficaram atônitos e tudo mais. E um sapo ancião, um sapo sábio, disse o seguinte, sabe por que ele conseguiu? E os outros, por quê? Porque ele é surdo. Ele não ouviu vocês falarem que era impossível, que não dava, que não tinha jeito. E a mesma coisa acontece conosco. O que é impossível? O que é uma situação? O que ela representa para mim? As situações da vida, elas vêm como uma casca de banana para me fazer cair. Será que a vida, a observação da vida se resume a isso? Todas as situações são ruins? Você vai nas Escrituras e você vai encontrar o apóstolo Paulo falando lá em Romanos, capítulo 8, dizendo, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia, ela vai na contramão. E há um texto aqui que eu gostaria de comentar, de meditar com vocês. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante que esse texto do verso 12, a palavra que aqui foi traduzida como prova ou provação, você vai encontrar essa mesma palavra em outras Bíblias traduzida como tentação. Por quê? Porque no grego, a palavra no grego, ela tanto pode ser traduzida como prova, provação, ou tentação. E por que pode ser tanto uma como outra? Porque depende da minha reação. Quando uma situação ela se torna provação ou tentação? É a partir da maneira que eu e você reagimos. Toda circunstância da vida, ela tem o potencial de se tornar uma prova ou uma tentação. E como é que eu sei que uma situação na minha vida foi uma prova ou foi uma tentação? É só você observar se você saiu melhor ou pior dela. Se você saiu melhor dessa situação, aquilo para você foi uma prova e você saiu aprovado. Se você saiu pior, aquela situação se tornou uma tentação para você. Para você cair, se tornar pior.
E por isso, inclusive, no verso 13, o verso seguinte, você vê Paulo dizendo o seguinte, Tiago dizendo o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, Deus não põe casca de banana para ninguém. Quem torna uma situação prova ou tentação, sou eu, é você. Deus, Ele sempre trabalha a teu favor. Amém? E é por isso que aí no verso 14, Tiago ele fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência, quer dizer, a inclinação para o erro, né? A nossa carnalidade. Então, o próprio tentador, o diabo, ele só tem poder, ele só consegue trabalhar em nossas vidas se ele encontrar material em nós. Se nós não dermos espaço, se a gente não der material para ele, ele não consegue trabalhar em nossa vida. Então, na verdade, o resumo é esse: está na tua mão, está em nossas mãos, né? Sairmos bem, está em nossas mãos uma situação se tornar algo bom ou algo ruim, está em nossas mãos. Pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, se cumprir em nossa vida, em todas as situações, o texto de Romanos 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe, grande abraço e até o próximo Pergunte ao Pastor. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima.